Bem, pessoal, o que é que a gente teve, né, de saldo, né, negativo nessa pandemia, né? Muito forte, foram 7 milhões de mortos anunciados, contados, confirmados, mas todos os epidemiologistas e estatísticos dizem que esse número deve ser até 2 ou 3 vezes maiores. Por que isso? Porque muito país não fez teste, não notificou, então muito provavelmente a gente vai ter projeções de possíveis números de mortos muito maior do que 7 milhões, né? Então esse é o grande aspecto negativo que a gente tem, junto com a nossa falta de capacidade de resolver e de responder rápido à pandemia. Por que eu digo isso, né? Porque lá atrás, quando a OMS declarou a pandemia, a emergência global, o mundo ficou batendo cabeça, né? Por que eu digo batendo cabeça? Não existia uma diretriz tão clara dos países, né, da própria OMS, o que podia ser feito, né? A questão da máscara ficou muito tempo polêmica, então isso gerou uma série de inseguranças e propiciou espalhar muita fake news sobre o tempo, né? Se você tem uma medida muito acertada, muito precisa, com ação global, dificilmente vai ter uma quantidade tão grande de fake news, né? Outro aspecto que gerou também um certo retardo de ação foi a questão dos lockdowns, né? Óbvio que a própria OMS não tem como declarar lockdown no mundo inteiro, mas o grau de informação que a gente recebeu foi baixo quanto a esse tema, né? Então gerou um tema, uma certa dúvida, um país fazia, outro não fazia, aqui no Brasil uma cidade fazia, outro não fazia, né? Que tipo seria, né? Então se tivesse uma diretriz, mesmo que não fosse perfeita, mas existisse uma reunião, da mesma forma que existiu, né, no início da pandemia, fim da pandemia, a vacina a diretriz foi bem organizadinha, né, mas ainda existia uma questão muito de batendo cabeça sobre esses temas de medidas, né, comportamentais. Claro que tem muita coisa que não tem evidência científica, o máximo que a gente fala, como a gente tem da vacina, né, mas se existisse uma reunião de corpo de especialistas dizendo para o mundo qual era a orientação, isso ajudaria bastante. Claro que tem uma série de coisas que são autonomia dos países, né, e da própria vacina eu falei isso para vocês, né. Outro aspecto que eu acho que a gente vai ter que melhorar muito vai ser a questão de controle de infecções, né, nos países e como notificar. A China houve uma falha muito forte, muito grande, muito feia em notificar a Covid, né? Os dados que estão aparecendo, né, que eles já vinham trabalhando falando de vacina da Covid, né, num período próximo, mas antes de ter notificado a própria OMS, né? O próprio início da Covid tem uma série de mistérios que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre esse tema. E isso é importante porque vão acontecer outras pandemias. E se a gente puder resolver esses buracos, essas lacunas, a gente vai responder muito melhor do que foi. Júlio, a resposta foi horrível? Não, não foi horrível. Doença é assim, às vezes pega a gente de surpresa, a gente não sabia o que era e tal. Foi uma resposta, eu achei até adequada, melhor até do que eu imaginava quando eu vi aquele caos que a gente viveu no primeiro ano da pandemia, né? Depois houve uma certa regulação, mas bem que o mundo falou, a grande maioria do mundo falou a mesma linguagem, né? Houve uma resposta muito rápida das farmacêuticas na produção da vacina, o que foi fantástico, né? Ainda surgindo com a tecnologia nova, que gerou medo por um lado, mas por outro agora se provou como revolucionário na forma de fazer vacina, na velocidade, na rapidez, baixos efeitos colaterais, né? Cobrindo muito bem, resolvendo a pandemia foi a vacina, pelas farmacêuticas privadas que investiram em pesquisa e fizeram, gostando ou não, a gente gosta, a gente não gosta, acho que devia ser o Estado, mas o fato é que nessa pandemia a gente viu uma ação muito rápida quanto a isso, né? A gente viu uma força global para tentar vacinar. Ainda houve uma desigualdade muito grande, né? País rico teve acesso mais rápido, vacinou mais rápido, né? Mas houve um interesse global de resolver isso, né? Então, eu acredito que a vacina foi muito bem distribuída, né? Para a situação que a gente viu, foi muito bem pesquisada, tudo isso. E agora a gente vai conviver com esse que é tão importante quanto o fim da pandemia e o debate e reflexão dos nossos erros. Ciência não relaxa, não descansa, a Covid ainda vai estar aí, a gente vai estar falando de vacina, vai estar falando de mutação se aparecer, a gente vai estar discutindo, né, o que aconteceu na pandemia para melhorar, porque outras virão. Ninguém tem dúvida que virão. Será que a gente vai ter que esperar uns 100 anos, como aconteceu na escola? Tomara, né? E eu nem esteja mais aqui, nem vocês aqui. Mas a gente não tem como ter certeza, né? Sempre surge do nada, pega a gente de surpresa. Então, se a gente melhora no aprendizado de 3 anos de caos, 7 milhões de mortos, possível sendo até 20 milhões de mortos, né? A gente aprende para não ter tantos mortos das próximas vezes, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.